Oi, eu sou Juliana Dantas. E eu, Renan Suquevicius. Se você está ouvindo a gente no seu tocador de podcast favorito, saiba que os nossos episódios agora também estão no nosso canal no YouTube. E se você está vendo a gente pelo YouTube, saiba que há 90 episódios do Finitude em áudio nos tocadores de podcast. Por aqui a gente segue com a nossa 7ª temporada exclusiva sobre saúde mental. Hoje, como lidar com o transtorno de bipolaridade. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio Saulo Ciasca, que é psiquiatra, psicoterapeuta e coordenador da pós em psiquiatria da Sanar. Muito obrigado por vir aqui ao nosso estúdio. Bem-vindo. Olá, pessoal. Obrigado por estar aqui. Obrigada, é um prazer, doutor. A primeira pergunta é: o que caracteriza o transtorno de bipolaridade? O que é bipolaridade? Então, para a gente fazer um diagnóstico de transtorno bipolar, acho que é importante, primeiro pensar que qualquer diagnóstico é uma faca de dois gumes, né? Então a gente tem que tomar algum cuidado aí em termos de diagnósticos, quaisquer psiquiátricos, porque as pessoas podem ser estigmatizadas por diagnósticos. O que vai diagnosticar, né, o que vai colocar como diagnóstico o transtorno bipolar é a presença de algum episódio de mania ou de hipomania. E o que é um episódio de mania? É um momento, né? A pessoa pode passar por 3, 4, 5 dias ou até mais de um quadro de aceleração do pensamento. Então, o pensamento fica acelerado dentro da cabeça, a pessoa sente que está um turbilhão de pensamentos na cabeça. Ela vai ficar mais distraída, então tem uma distraibilidade. Ela fica mais logorreica, ou seja, ela vai falar mais e as pessoas... Logorreica. Logorreica, olha os termos, né? Acabei de aprender uma palavra nova. É um nome bom de podcast, né? Exatamente. Só falando sem parar. Ela vai falar bastante, não para de falar, e as pessoas percebem, nossa, você está diferente, você não para de falar, você está tagarela, né? Ela também vai ficar mais produtiva. Então é como se a mente ficasse muito mais produtiva, acelerada. É como se a pessoa estivesse acelerando num carro e não tem freio e vai indo para frente. Só que como qualquer carro desgovernado, a pessoa pode passar por problemas por conta disso, né? Como qualquer transtorno mental, existe prejuízo socioocupacional ou sofrimento para si ou para alguém. Então, dentro do episódio de mania, a pessoa vai ficar nesse quadro acelerado, vai ficar nesse quadro mais produtivo, vai reduzir a necessidade de sono. E também, como é um transtorno do humor, ela vai poder se sentir mais eufórica, né, com uma sensação de grandeza, podendo se sentir mais do que os outros. Nossa, eu sou muito, muito boa no que eu faço, sou muito bom no que eu faço. As pessoas não são tão inteligentes assim. Tem gente que fica tão eufórico que vai ficando, uma sensação até de eu posso muito mais, né? Dentro de um quadro de mania, existe a possibilidade de também ter uma psicose junto com a mania. O que é uma psicose? Quando a pessoa quebra com a realidade. Ou seja, ela pode ter delírios de grandeza e começar a acreditar, eu sou Deus, eu tenho eu tenho poderes especiais, né? Eu tenho poderes mágicos, eu posso salvar a humanidade. E vai acreditando que, então... conseguir a cura do câncer, conseguir a cura da AIDS, eu preciso falar para as pessoas, porque e começa a escrever todo o seu texto, o manuscrito de tudo que conseguiu e que vai conseguir. Então as pessoas elas começam a acreditar e podem acreditar que são deuses ou que têm alguns delírios. Mas a pessoa percebe isso ou o entorno dela que percebe isso? Então, num episódio de mania, é um estado de aceleração grande, a pessoa perde a crítica, ou seja, ela não percebe que ela está assim. Dentro desse quadro, que é um quadro intenso, né? A mania é um quadro intenso, forte, que todo mundo reconhece, a pessoa não percebe que está desse jeito. Já na hipomania, né? Que esse é um outro estado, é como essa mania, só que mais leve, né? Hipo é um nome para tudo que é mais leve. Então, na hipomania, a pessoa pode até perceber, eu tô ficando um pouquinho mais alegre, um pouco mais eufórica, eu tô um pouco mais feliz, e também mais acelerada, e também com uma redução da necessidade de sono, né, mais produtiva, e pode ser que ela perceba. Na hipomania, na mania ela não percebe. Uhum. E tem também, né, a depender porque existem vários quadros, aí as pessoas têm respostas diferentes também aos episódios, né? Então tem gente que vai ficar com um aumento de estímulos em relação a coisas que dão prazer. Então a pessoa pode, por exemplo, comprar mais, começar a ter gastos compulsivos e perder um pouco a noção do que está fazendo, né? Então a pessoa vai lá, gasta, porque ela pode gastar, e vai se colocando em dívidas.
Pode também se colocar e ter mais vontade de transar, então pode aumentar a libido, ela fica com uma hipersexualidade, e também se colocar em risco por conta disso. Então tem jogo compulsivo, a pessoa pode ter atividades relacionadas a prazer de uma forma mais intensa e compulsiva dentro do quadro de mania. Então é importante assim salientar, né, que no transtorno bipolar você precisa ter episódio de mania ou hipomania. Não necessariamente depressão, mas é muito comum que depois de um episódio de mania a pessoa deprima. Ou seja, tem um quadro de depressão como a gente conhece, né? Que a pessoa fica mais triste, lentificada, com menos vontade de fazer as coisas, mais desanimada, com anedonia, que é uma perda da capacidade de sentir prazer. Então, tudo que estava acontecendo na mania acontece ao contrário. A pessoa fica lá com pensamentos de culpa, de inutilidade, de menos-valia, né? De desesperança e até com ideação suicida, até com pensamentos de morte, vontade de morrer. Então, dentro desse quadro a gente chama de transtorno bipolar, mas não é obrigatório que haja depressão. Tá? Só para a gente diferenciar um pouquinho da coloquialidade, a palavra mania, né? Para a gente traduzir aí para quem está acompanhando a gente. Na coloquialidade, a gente costuma falar, eu tenho mania de tomar água assim que eu acordo. Eu tenho mania toda vez, sei lá o quê. Não é essa mania. Não é essa mania, bem colocado. Quando a gente vai explicar para os pacientes, a gente vai falar, olha, não tem nada a ver com mania de fazer alguma coisa. Eu tenho mania de escovar o dente de tal jeito. Não. Mania é um quadro, né, que é esse episódio que eu estou falando, de aceleração, de distrabilidade e de redução da necessidade de sono. A comparação, né, de um quadro de mania é muito com um quadro de intoxicação por cocaína. É como se, tá, a pessoa, dentro do cérebro dela, ela mesma produzisse uma cocaína que está funcionando no cérebro dela. Então a gente tem aí uma estimulação do cérebro e a pessoa vai sentir os mesmos efeitos de como se ela tivesse usado cocaína. Só que ela não usou. E por conta disso dá prazer, né? Dá um quadro de euforia. E também pode dar um quadro de irritabilidade, né? Que a gente chama de disforia. Quando a pessoa fica muito irritada com tudo, que pode acontecer também quando a pessoa usa cocaína. Então, esse quadro de mania ele é bem semelhante a um quadro de alguém que usou cocaína e está lá dentro desse estado acelerado. Tá? Mas traz consequências. Traz consequências negativas. Como a cocaína, a mania também traz consequências negativas. Então a gente precisa identificar, diagnosticar e tratar. Né? Mas como é que a gente separa esses episódios de bipolaridade de momentos em que a gente está desempenhando melhor no trabalho, de momentos em que a gente está de bem consigo mesmo? Como é que faz essa separação? Boa pergunta. Quando a gente faz um diagnóstico de transtorno bipolar, a gente tem que pensar dentro da história da pessoa que houve episódios de mania e hipomania na vida. Esse episódio dura 4, 5, 7 dias. Então, é um episódio que não é uma fase que a pessoa, de repente, nossa, eu estou muito feliz porque aconteceram coisas comigo, eu estou super eufórico, estou super feliz. Não. Em psiquiatria, quaisquer transtornos mentais envolvem prejuízo, envolve sofrimento para si ou para alguém. Tempo e intensidade. Tempo e intensidade. Então, na mania, a pessoa pode não estar sofrendo agora, mas ela faz coisas que vão fazê-la sofrer. Porque ela vai, muitas vezes, sair dessa mania e falar, meu Deus, o que eu fiz? O que aconteceu comigo? Vou dar um exemplo. Né? Uma vez, ela atendendo uma pessoa, 45 anos, uma mãe com 2 filhos, ela entrou num quadro de mania e começou a acreditar que o corpo dela salvava, curava as pessoas do HIV. E ela saiu de casa, começou a transar com as pessoas na rua, com as pessoas em situação de rua, para salvá-las. Né? Depois que ela ficou fazendo isso, foi encontrada, né, depois de 3, 4 dias, foi encontrada e aí, o que aconteceu? Ela estava lá nesse estado, levaram para o pronto-socorro, trataram quando ela saiu do quadro de mania, o que aconteceu comigo? E aí ela ganhou crítica sobre isso. Só que eu estou falando de um quadro de mania grave, né, bastante grave. Importante colocar que o transtorno bipolar ele tem todo um espectro. Ou seja, tem pessoas que estão desde num quadro bastante grave até quadros muito leves. Então é importante colocar isso para quem está escutando, porque as pessoas, nossa, ganhei um diagnóstico de transtorno bipolar, mas eu não sou desse jeito que ele está falando. Existem várias formas e várias apresentações, tá, para dentro do transtorno bipolar.
Tanto que, né, é importante colocar que existem tipos. Então, a gente tem 3 tipos principais. Um TAB, né, transtorno bipolar tipo 1, que é esse quando a pessoa tem episódio de mania. O TAB tipo 2, que o mais comum é a pessoa ter vários quadros de depressão e alguns quadros de hipomania, e precisa ter a hipomania. E um transtorno bipolar que a gente chama do tipo ciclotímico, que a pessoa fica oscilando o humor o tempo todo, tem uma variação de humor muito intensa e isso traz problemas para ela. Então a ciclotimia, ela vai tendo ciclos de humor de, às vezes tristeza, às vezes felicidade. Tristeza, felicidade durante o dia, durante a semana, e isso traz muito transtorno para ela. É a ciclotimia. Então esses 3 tipos são muito diferentes entre si e o tratamento também é diferente. E o que a gente chama de prognóstico, ou seja, evolução, o que vai acontecer com essa pessoa também é diferente. Tá? Então a gente precisa, para quem está escutando, olha, tem várias formas de transtorno bipolar e também cuidado quando você vai ler na internet. Porque, li na internet que o transtorno bipolar é desse jeito, eu não sou assim, então não tenho transtorno bipolar. Fale com um especialista. Ele vai saber, né? Ele vai poder te informar como é que está acontecendo essa apresentação para você. Não, você dá um Google em qualquer... Tô com dor no pé. É câncer. Você vai morrer. No mínimo câncer. No mínimo câncer. Doutor, existe uma série de relatos de pessoas que, quando conseguiram o próprio diagnóstico de transtorno bipolar, de que o diagnóstico inicial esteve errado. Era ansiedade, era depressão, me tratei muitos anos como se fosse depressão e isso me fez piorar, né? E aí eu queria te fazer 2 perguntas. Quão complexo é fazer esse diagnóstico e se existe um perfil prevalente de quem tem esse diagnóstico, se, enfim, influencia a idade, gatilhos, o ambiente, genética? O transtorno bipolar, ele tem um fator genético muito importante. Como todo transtorno psiquiátrico, né, transtorno mental, existe uma multifatorialidade. A gente tem vários fatores aí que podem influenciar. Mas no transtorno bipolar a gente tem que investigar a família. Porque é muito comum ter a história de depressão, de alguém que recebeu um diagnóstico de esquizofrenia, ou a pessoa tinha surtos, ninguém fez o diagnóstico, pode ser bipolar também, não fizeram o diagnóstico daquela pessoa. Ou na família tem história de suicídio. Tem gente que se matou. Então, se tem isso, aumenta a chance de mais pessoas na família serem bipolares e a pessoa que você está atendendo também ser bipolar. O fator genético é muito forte, tá? Mas aí o ponto é, como eu falei, né, o transtorno bipolar tipo 1, ele é mais fácil de diagnosticar, porque o quadro de mania é muito clássico, muito óbvio. Agora, o quadro de hipomania não é tão simples, porque ele pode ser um pouco mais... a pessoa não vai ter crítica, ou ela tem momentos de felicidade com euforia, com menor necessidade de sono e tudo mais, só que ela não percebe. Ele é mais socialmente aceitável. As pessoas podem falar, ela está um pouco diferente. É como se ela estivesse levemente bêbada, levemente bêbado. Está num quadro um pouco diferente, mas as pessoas às vezes passam reto nesse quadro de hipomania, né? Como que é o quadro clássico, né? Alguns dias, de repente eu estou dormindo 4 horas e estou funcionando bem. Isso é importante, tá? O sono, ele ajuda muito a gente a fazer diagnóstico. Então, quando a pessoa está num quadro tanto de mania e de hipomania, ela vai dormir menos. Porque ela está lá super funcionante, o cérebro está pilhado. Então, a pessoa vai dormir às 7 horas, vai dormir 5, 4 horas. E no dia seguinte ela não está cansada. Diferentemente de uma ansiedade, de uma insônia, uma depressão, que a pessoa fica muito estragada no dia seguinte, não. Na hipomania, não. Ela fica bem. Ela fica, nossa, eu estou até mais produtivo. Eu não dormi, estou mais produtivo. Então, aconteceu isso, sinal de alerta, fiquem de olho, alta chance de estar num quadro de hipomania. E aí, muitas vezes, a pessoa não entra nesse quadro e tem, muitas vezes, episódio de depressão. É muito comum a gente escutar no TAB tipo 2, né, que tem a hipomania com depressão, a pessoa ter 8, 10 anos de episódio de depressão e nunca teve um quadro de hipomania, de repente faz um quadro de hipomania e você fala, olha só, é um transtorno bipolar, sempre foi, né, sempre teve um transtorno bipolar, só que agora a gente consegue diagnosticar. Também não é que os psiquiatras erraram, você só consegue fazer o diagnóstico se tiver um episódio de hipomania. Mas existem alguns sinais que são importantes, né, para a gente olhar, para quando a gente começa a desconfiar de que a pessoa tem um transtorno bipolar, se ela tem depressão.
Por exemplo, uma depressão com sintomas atípicos, que a gente chama. Quando ela tem mais sono, hipersonia, quando ela passa a ter mais fome. Né? Em geral, a depressão clássica, ela perde apetite. Porque se ela está numa depressão e está com mais apetite, opa, vamos ficar de olho. Não significa que é transtorno bipolar, mas vamos ficar de olho porque é uma depressão que a gente chama de atípica, com sintomas atípicos. Também quando a pessoa tem história familiar, como eu falei. Também quando a pessoa ela tem quadros de oscilação de humor um pouco mais frequentes. Ou é uma depressão de difícil tratamento. Então, quando eu pego alguém lá na clínica que já tomei todo tipo de remédio e não melhorei tanto, vamos começar a pensar em transtorno bipolar. Porque, em geral, a depressão melhora. A pessoa melhora, ela vai ficar melhor, a não ser que tenha outros fatores que vão fazendo ela continuar mal, né? Mas dentro do transtorno bipolar, em geral, é uma depressão resistente, é uma depressão que não trata, que você não responde bem a medicamento antidepressivo, ou o uso de antidepressivo faz a pessoa virar para mania. E aí é um ponto importante, né, para profissionais de saúde, para as pessoas que vão procurar profissionais. Você está lá, você está com depressão, a pessoa tem que fazer perguntas sobre sintomas de hipomania ou de mania. Porque introduzir um antidepressivo numa pessoa bipolar aumenta a chance dela entrar em mania e ficar nesse quadro. Né? Então a gente tem que ficar de olho, sim. Quero entrar nesse ponto de como se trata, mas o senhor traz uma perspectiva muito interessante, que é da gente ter um pouco de paciência ao fazer diagnóstico de qualquer transtorno mental, né? Uhum. Às vezes a gente fica muito ansioso para ter esse diagnóstico e fazer um acompanhamento que às vezes é um pouco mais longo, trabalhoso mesmo, com psicólogo, com psiquiatra. É importante para que se faça um diagnóstico bem fechado, né? Bem exato. Exato. Em psiquiatria, muitas vezes você precisa da história, da evolução para você fechar um diagnóstico, né? Isso acontece em vários transtornos. Mas tem um ponto aqui que eu acho que é importante salientar, que é, às vezes, a não aceitação do diagnóstico. A não aceitação pode acontecer por N motivos. E um deles, que é o mais importante que eu vejo, que é o estigma. Psicofobia e o estigma relacionado a transtorno bipolar. É importante colocar que a pessoa que tem transtorno bipolar, ela pode ter fase de depressão, fase de mania, mas se ela não está nessas fases, ela está na fase de eutimia. Ou seja, ela não está nem deprimida, nem em mania. Por que é importante colocar isso? Quando ela está em eutimia, quando ela está lá bem, ela funciona como todo mundo funciona. Então não tem essa de não, ele é bipolar, então vamos tratar de uma forma diferente. Se a pessoa não está em fase, o que ela está sentindo é o que ela está sentindo. Ela pode ficar alegre, ela pode ficar eufórica, ela pode ficar triste, porque isso faz parte da humanidade. Uhum. A gente tem nossas emoções. Só que a pessoa bipolar, às vezes, ela está mais irritada porque ela tem razão, está irritada. Ih, olha lá, o bipolar. Ih, olha lá, tá triste, tá deprimida. Desconsidera tudo que a pessoa pensa e sente porque... Exato, ela não pode sentir, ela não pode ter variações de humor que são normais, né? No todo mundo a gente tem variação de humor porque ela é bipolar. Não. Não é só ter variação de humor que faz as pessoas estarem numa fase de depressão ou de mania. Como é que trata a bipolaridade? A gente vai tratar dependendo da fase. Então, se a pessoa está numa fase de mania, a gente vai introduzir, a gente pode introduzir estabilizador de humor, como o lítio, como o ácido valproico. A gente pode também introduzir algum antipsicótico naquele momento, né? Então, em geral, na mania, a gente usa um estabilizador do humor com antipsicótico e trata isso por um tempo. Depois entra numa fase de manutenção, que é manter os medicamentos que deixaram a pessoa bem, para a pessoa ficar um tempo bem, para depois pensar em reduzir medicamento, em tirar. Se a pessoa está numa fase de depressão, a gente vai tratar com estabilizador do humor. A gente usa bastante lítio, a gente usa bastante ácido valproico, a gente usa lamotrigina e às vezes antidepressivo junto, mas nunca antidepressivo sozinho, porque eu já falei, né, pode piorar o quadro. Então, o tratamento dentro desse processo, ele requer que a pessoa tenha aderência. Ou seja, que a pessoa continue se tratando. Que a pessoa entenda que ela precisa continuar se tratando. E muitas vezes, no transtorno bipolar, um grande desafio, né, para os profissionais que atendem a pessoa, às vezes, ela fica melhor, ela não está mais em mania, mas ela sente que ela não está mais tão inteligente. Ela sente que ela não está mais tão produtiva. A vida, ela fala assim, pô, mas agora ficou chato.
Porque antes o cérebro dela estava produzindo essa cocaína, né? Tava fazendo esse processo, ela estava super produtiva, mas ela estava deteriorando a mente dela, ela estava tendo problemas, gastando mais dinheiro, né? E aí você coloca ela no estado estável, né? Que a gente chama, e ela sente que está pior. E ela sente que agora eu estou deprimida, agora está ruim. Ou eu não consigo desempenhar, eu era um gênio antes e agora eu não sou mais gênio. Em geral, pessoas bipolares são bastante inteligentes. E aí, essa inteligência, eles sentem que precisa entrar em mania para desempenhar. E muitas vezes, pacientes param de tomar o remédio para entrar em mania. O que é complicado, né? É importante a gente colocar aqui, quanto mais episódios de mania, de hipomania na vida, maior a deterioração cognitiva. Ou seja, a pessoa perde inteligência, a pessoa tem maior risco... A longo prazo. A longo prazo. Maior risco de demência. Aumenta o risco de demência. Então, a gente tem que tratar sim. Não pode deixar entrar em quadro de mania e hipomania. A Gabriela Maier, nossa parceira, mencionou uma série que eu não vi, pelo menos, que chama Homeland, né? Que a personagem lá deixa, de fato, de tomar o remédio justamente para ter essa performance e esse desempenho, né? A gente vive numa sociedade, falávamos há pouco sobre o estigma, né? Uma sociedade que tem muito preconceito com questões de saúde mental, com o tratamento de questões de saúde mental. Muita gente trata a saúde mental como se fosse um problema novo, recente. A data, inclusive, do Dia Mundial do Transtorno Bipolar é 30 de março, por causa do aniversário do pintor Van Gogh, que foi diagnosticado depois de morrer. E ele nasceu em 1853. Ou seja, esse transtorno não é tão antigo assim, não é tão recente assim, né? Não é, inclusive o termo antigo, né, era psicose maníaco-depressiva, né, ou PMD. As pessoas usavam maníaco-depressivo para usar para diagnosticar transtorno bipolar, mas a psiquiatria vai evoluindo nesse processo e vai encontrando também alguns correlatos biológicos cerebrais, com estudos de neuroimagem. A gente consegue olhar com mais especificidade, né? De uma forma mais específica, o que acontece com essas pessoas. Acho que é importante colocar que transtorno mental é sempre uma jaula, é algo que prende a pessoa. Tem gente que pode falar assim, mas esses psiquiatras, eles querem ficar aí normalizando as pessoas, deixar todo mundo meio igual. Não, de jeito nenhum. Né? A gente trabalha libertando as pessoas dentro dessas jaulas. Porque as pessoas são todas diferentes. Né? Eu acho que a diversidade é a lei absoluta da humanidade. E aí, o transtorno mental torna a pessoa mais igual. Tão igual, tão estereotipada, que a gente consegue identificar. Todo mundo que deprime de uma determinada forma, que a gente consegue olhar para essa jaula e falar, tá com depressão. Tem um negócio aqui, a gente quer tirar isso. Transtorno alimentar, a pessoa fica lá, perde a capacidade, perde a liberdade de não se preocupar com comida. E a comida fica o tempo todo lá na cabeça dela. No transtorno bipolar, a pessoa perde a capacidade de ter crítica, você está acelerado demais. Então a pessoa perde o controle sobre si mesma. Né? Então a gente precisa, sim, tirar essas jaulas para a pessoa voltar a ser ela. Uhum. As pessoas falam, não, é porque a psiquiatria coloca as pessoas em caixinhas. As pessoas já estão nessas caixinhas e a gente quer tirar. Né? Exato. Justamente por causa dessa diversidade que é bem-vinda e é natural. Exatamente. Né? Tem um outro ponto que eu queria abordar, que é a questão do suicídio. A gente já falou bastante aqui no Finitude, a gente não vai entrar em tantos detalhes, mas o suicídio em geral é um fenômeno que é mais comumente, ou pelo senso comum, associado à depressão. Mas considerando os extremos que podem ser gerados pelo transtorno bipolar, eu imagino que esse diagnóstico possa ser, não sei se é possível falar, ainda mais perigoso ali para uma ideação suicida. Não sei se é uma questão de comparar, mas qual que é a relação? A gente está falando de impulsividade, né? Exatamente. Existe sim. Né? No transtorno bipolar, a gente tem mais depressão grave. Então, os quadros depressivos são mais graves, com maior risco de suicídio. Então, tem esse ponto. E tem também aquelas pessoas que têm episódios mistos, ou seja, a pessoa entra num quadro depressivo com um pouco de aceleração, com drive, que a gente chama, com a impulsividade, com a energia para se matar. Então, sim, a gente vê mais suicídio em pessoas com transtorno bipolar não tratado. Não tratado. Quando a pessoa está tratada, ela funciona como qualquer pessoa. Tá? Ela já não tem... Ela sai dessa jaula e tá ok, tá bem. Então, sim, é importante salientar. Quando a pessoa está lá nesse quadro depressivo e às vezes começa a entrar em mania,
ela tá ainda triste, ela ainda tá pensando em se matar, ela tá achando que nada vai adiantar, já tá desesperançosa e ganha energia para fazer isso. Então, sim, é um dos momentos mais muito delicados aí no tratamento. Bom, a gente está falando que alguns tipos podem ser bem desafiadores, né, de transtorno bipolar para a pessoa e para o entorno dela. Então, quais são as orientações que as pessoas, amigos, familiares, colegas de trabalho não podem deixar de saber ao lidar, a conviver com uma pessoa que tem o diagnóstico de transtorno bipolar? Primeiro ponto é saber reconhecer o começo da crise de uma mania de hipomania. Os primeiros sintomas, eles são, primeiro, a perda do sono, né? A pessoa começa a dormir menos. Em geral, essa redução da necessidade de sono acontece 2-3 dias antes da crise se instalar. Então, eu aviso a família, olha, se isso está acontecendo, se está percebendo, fala comigo, manda uma mensagem, porque a gente já tem que ficar de olho. Mas assim, não é que um dia dormiu mal por um dia, dormiu 4 horas e ok. Mas olha, dormiu 4 horas num dia, dormiu 4 horas no outro e continua lá, sem cansaço, um tanto acelerado, vamos olhar porque isso aqui é o começo de uma crise. Tá? A gente vai passar agora para um bloco de comentários e perguntas que a gente recebeu pelo nosso Twitter, justamente a respeito de transtorno bipolar. Conversei com a Dani Marino, ela tem 45 anos, e ela me relatou aqui que ela foi diagnosticada com transtorno bipolar há 23 anos, mas que, como em muitos casos, o primeiro diagnóstico dela foi errado, era o que a gente estava falando. Por 3 anos eu fui tratada como se eu tivesse depressão. E ela tem sorte porque ela tem acesso a muita informação de qualidade, ela é filha de psicólogo, ela teve encaminhamento para bons médicos, tem acesso à literatura médica em inglês. É uma pessoa que me pareceu bem autoconsciente dos gargalos do diagnóstico dela. Uma coisa que ela me disse e que me chamou bastante atenção foi que ela aprendeu a emular algumas reações para que outros se sintam confortáveis, porque no geral as pessoas não vão entender como é que eu me sinto. Elas não têm meios ou repertórios para isso, não há o que fazer. Eu desenvolvo meios de lidar, mas não me cobro ter a mesma performance que os outros, porque é impossível. E ela tem um autoconhecimento bem... Claro, eu achei, né, por esses acessos todos, mas nem todo mundo da população tem, né, esses acessos, essas clarezas. Ter um diagnóstico bem feito hoje ainda é raro no Brasil, na comparação com outros países? Em que cenário que a gente está? Olha, a psiquiatria no Brasil considera uma das melhores do mundo. Né? A gente tem aqui uma sensibilidade, porque a gente olha muito para a pessoa, a gente é mais afetuoso como população. Então, isso diferentemente da psiquiatria americana, que a gente vê o pessoal seguindo mais critérios diagnósticos. Então, eles usam tabelinhas e mais listinhas, menos conversa. E menos conversa. A gente aqui conversa mais, a gente precisa desse contato, a gente é mais afetuoso em geral, né? Tanto como profissional de saúde, como pessoas que estão lá lidando com as outras pessoas. Mas também tem muito preconceito. Então a gente tem que olhar para isso dentro desse processo. Mas a psiquiatria, a gente tem acesso a todos os medicamentos que a gente usa no mundo e a gente utiliza para fazer diagnóstico dessas terminologias que são terminologias internacionais, né? Critérios diagnósticos internacionais. Então, sim, a psiquiatria brasileira está muito bem equipada para poder fazer esse diagnóstico, mas às vezes, como eu falei, a pessoa não entra num quadro de hipomania, de mania, e não há como fazer um diagnóstico. É errado você fazer um diagnóstico de transtorno bipolar numa pessoa que não tem episódio de mania e hipomania. Talvez, para o futuro, a gente possa ter outros elementos, como exames de neuroimagem, exames genéticos, para a gente poder, a pessoa tem determinado gene aqui com alto risco, alta chance de transtorno bipolar. Então, pode ser que a gente faça diagnóstico de formas diferentes. Hoje o diagnóstico é só clínico. Ele é clínico. Não tem um exame, não existe um exame, não existe nada. Né, tem gente que vai pedir, fazer um exame na cabeça. É claro que, quando a pessoa entra no episódio de mania, a gente precisa sim investigar outras causas que podem causar mania. Por exemplo, sífilis, neurosífilis pode causar mania. Um quadro de HIV não tratado, agudo, pode causar mania. Quadros autoimunes, como lúpus, podem também dar um episódio de mania. Olha só, nunca soube. Exatamente. Então, a gente sim, quando está no episódio de mania, a gente vai fazer uma investigação para ver se esse episódio de mania tem relação com qualquer outro quadro que não seja transtorno bipolar.
para a gente fazer o diagnóstico do bipolar, a gente precisa excluir causas orgânicas, né? Em psiquiatria sempre a gente faz isso, mas o episódio de mania é importante colocar, de hipomania. Tem mais um caso aqui de uma pessoa que preferiu não se identificar e diz assim: recebi o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar no meio da pandemia, tratava antes como ansiedade generalizada, né? Aquilo que a gente estava falando. Já tive crises de ansiedade, pânico, principalmente depois de um assédio sexual e moral no antigo emprego. Essas crises aliviavam em alguns períodos, mas nesse momento, né, agora atualmente, estão bem horríveis. Essa pessoa foi afastada do trabalho, diz aqui, porque não está conseguindo sair de casa sozinha. Ela prossegue: eu ainda não tenho coragem de falar do meu diagnóstico por conta do preconceito. Outro ponto que a gente abordou aqui, o estigma. E aqui um ponto importante desse relato. Ela diz que é bancária e tem crises quase que diárias. E infelizmente o que mais tem colegas bancários que têm esses transtornos. A gente está falando de uma categoria, a gente está falando de uma condição de trabalho aqui. Dá para dizer que há classes de trabalhadores que podem ser mais afetados por esse transtorno bipolar? Sim, porque um episódio de mania ele pode deflagrar quando a pessoa está muito em estados de restrição de sono. Então, por exemplo, não dormir bem, não ter uma vida equilibrada pode fazer com que a pessoa entre em crises. E aí, muitas vezes, o estresse da vida, isso são fatores para a pessoa ficar mal, ficar ruim. Você citou ansiedade, né? E essa é uma dúvida muito grande das pessoas. Como é que eu sei se eu estou ansioso? Porque a ansiedade pode dar um monte de pensamento acelerado, a pessoa pode entrar no quadro. Como que eu sei se é mania ou se é ansiedade? Eu gosto de uma metáfora. Imagina você está num carro que tem embreagem, né? E aí você está lá e você colocou, engatou na primeira e começou a acelerar. Está acelerando e não para de acelerar. E vai. E começa a bater Isso é mania. Você vai para frente, a mania faz você ir para frente e produzir bastante. Na ansiedade, é como se a pessoa estivesse acelerando sem engatar. Então não engata, então fica só gastando energia, o pensamento fica ricocheteando dentro da cabeça e muitas vezes a pessoa procrastina, né, as coisas porque ela não consegue fazer, porque ela já está gastando energia de tudo que está acontecendo dentro da cabeça dela. Então, que já tem força de ação muitas vezes, né? Já tem força de ação e a pessoa perde produtividade, né? Ela entra em branco, ela vai ficar pior no desempenho. E na depressão é quando a gasolina acabou. Acabou gasolina, acabou álcool, não tem mais nada, a pessoa fica sem energia. A Júlia me contou também a história dela, pediu pra gente dizer só o primeiro nome. Ela fala que tem 26 anos, foi diagnosticada em 2014, né, ainda na adolescência. O diagnóstico inicial, depressão, remédio escolhido piorou muito o quadro, ela diz. E aí consideraram outra opção, descobriram que o quadro era, de fato, de depressão bipolar. Ela fala: eu sentia principalmente uma dificuldade muito grande de me relacionar com as pessoas. Ficava muito irritada com facilidade, por motivos banais. Às vezes tinha um desinteresse inexplicável e injustificável de encontrar amigos e família. Meu sintoma central era a raiva e a ansiedade. Eu descontava em mim mesma, era bem ruim. Depois do tratamento, eu me senti mais estabilizada, sem esses picos nervosos. Mesmo que ficasse grande parte do tempo deprimida, não tinha esses acessos de raiva de me machucar. Lembro de conversar sobre me sentir muito depressiva ou muito irritada e também lembro da palavra hipomania. Eu não chegava a me sentir eufórica ou grandiosa. Quando eu não estava muito triste, eu estava muito irritada, sensível nesse sentido. Muito barulho me incomodava, muita luz, parecia que os pensamentos passavam na minha cabeça muito rápido. Eu tive vários episódios de desrealização, que para mim era a pior parte. Eu me sentia num sonho e ficava meio inconsequente por isso. Não tinha noção real do perigo de atravessar uma rua cheia de carros em movimento. Eu só atravessava, nem tinha a intenção de me machucar, eu só pensava que a situação não era real, não ia me machucar, mesmo que eu não olhasse para todos os lados. Essa falta de filtro daquele medo que é bom, que nos preserva, é característica desse diagnóstico? Se a pessoa estiver em hipomania, ela pode ter, né, ela está lá tão acelerada que ela pode ficar mais distraída. Tá? A desrealização é um sintoma um pouco mais inespecífico que pode acontecer em vários quadros. Então, para quem está escutando, não tem total relação com o transtorno bipolar. Pode acontecer em depressão, pode acontecer em ansiedade, pode acontecer em ataques de pânico, pode acontecer também no transtorno bipolar. Tá? Então, para ficar claro para as pessoas, mas eu não tenho desrealização, então não tenho transtorno bipolar. Mas no episódio de hipomania, a pessoa fica distraída, ela fica um pouco mais acelerada e pode ficar mais distraída mesmo. E aí ela vai ter, pode se colocar em risco
por conta da distração, por conta da atenção que vai sendo desviada para outros estímulos. Ela citou que mesmo que a sensação dela é de irritabilidade principal, né? Então ela tem muita irritabilidade e não tanta euforia. É comum também, é que a gente chama de disforia. Então essa irritabilidade pode acontecer dentro do estado de hipomania. E aí ela falou assim, com o tratamento eu fiquei um pouco melhor da irritação, não fiquei mais tão irritada, mesmo continuando deprimida. Esse tratamento ainda não está o ideal, porque o tratamento ideal tem que tratar também a depressão. A pessoa não vai mais sentir depressão. E tem que tomar cuidado também quando a pessoa fala, às vezes eu estou depressiva, pode ser que ela esteja triste e não necessariamente com depressão. Tá? Vamos para as perguntas, jogo rápido aqui desse episódio. Eu quero começar com uma aqui que é sobre o tratamento. É um tratamento para a vida inteira, esse da bipolaridade? Depende caso a caso. Tem pessoas que vão tratar a vida inteira, tem pessoas que vão melhorar e vão ter muita aderência e vão fazer tudo o que a gente está pedindo enquanto profissional da saúde. E essa pessoa fica estável por um tempo, a gente consegue ir reduzindo o remédio e deixar sem, ficar de olho aí se a pessoa entra em crise de novo e não precisar voltar. Então, vai depender caso a caso. O que eu faço se eu acho que eu tenho transtorno de bipolaridade? Procure um psiquiatra. Quem faz o diagnóstico de transtorno bipolar é um profissional psiquiatra. Se alguém no meu entorno, eu acho que pode ter, o que eu faço? Como é que eu ajudo essa pessoa? Eu falaria com essa pessoa, tentaria, olha, vamos lá, você está com alguns sintomas que eu vi aqui, eu li, escutei o podcast, vamos procurar um psiquiatra junto para a gente ter certeza se você tem isso ou não, porque ficar tendo quadro aí vai te fazer sofrer. Recebi um diagnóstico de transtorno de bipolaridade. Como é que eu conto para minha família? Pai, mãe, vó, eu tenho um transtorno bipolar. Eu funciono com, às vezes, episódios de mania, de hipomania, que eu funciono desse jeito. Mas, tirando esses episódios, eu sou uma pessoa como vocês. Então, eu quero que vocês prestem atenção em sintomas que o meu médico falou, né? Se eu ficar sem dormir, se eu ficar acelerado, se eu ficar mais tagarela, e que vocês me avisem para que a gente possa procurar o profissional para eu não entrar em crises muito intensas, muito ruins. Como eu conto ou eu preciso contar no meu trabalho? Não precisa contar para o trabalho. As pessoas todas têm direito a sigilo em termos de transtornos mentais em geral, mas se a pessoa quiser contar, porque ela não tem questões com isso, quer contar para colegas, contaria sem nenhum preconceito, sem nenhum julgamento, sem nenhum estigma em relação a isso, porque a pessoa tem um transtorno que não a define. Uhum. Mas pode afetar de alguma maneira ali a produtividade para mais ou para menos, né? E talvez seja importante você ter esse autoconhecimento e posicionar para uma chefia para que não pareça outra coisa? Pode afetar apenas se a pessoa estiver em crise. Se ela não estiver, não vai ter nada vai afetar. Então, muitas vezes, aqui no Brasil, em outros países, as pessoas não contam porque tem tanto preconceito, né, em relação a isso, que vai falar, não, então, se a pessoa tem transtorno bipolar, ela vai sempre entrar em crise. Não é verdade. Se ela está tratada, ela não entra em crise. E aí não vai afetar nada porque ela não está aí com nenhum episódio. Saulo Ciasca, psiquiatra, psicoterapeuta e coordenador da pós em psiquiatria da Sanar. Muito obrigado por ter vindo aqui no estúdio do Finitude. Não foi uma consulta, mas esclareceu, tirou muitas dúvidas, certamente. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Foi muito importante te ouvir. Obrigada mesmo. Um abraço. Fala fácil, deu para entender tudo. Exatamente, até eu entendi. E a gente sempre fala aqui, né? Em geral, ou até pouco tempo atrás, o tratamento de saúde mental ainda era muito elitizado, só para quem podia pagar altos preços, mas ainda bem, cada vez menos elitizado, né? Então, se você está sem grana agora, a gente sempre recomenda que você conheça o mapasaudemental.com.br. Nesse site tem listinha, tanto de atendimento psicológico quanto de atendimento psiquiátrico, gratuito, tudo gratuito, em todo o Brasil, de maneira online ou presencial, mapasaudemental.com.br, tanto para você que talvez precise de atendimento ou para você que conhece alguém que talvez precise de uma consulta para tirar a dúvida e viver melhor.
Se você gosta aqui do Finitude, quer apoiar a gente, vai até a nossa campanha no apoia.se/Finitude Podcast. Você pode participar lá com doações a partir de R$10. Em troca vai receber uma newsletter semanal com notícias bem legais. 10, 15, 20, 30 mil? A partir de 10. Essa temporada específica a gente está conseguindo realizar porque a gente foi contemplado por um edital do ICFJ e da Meta pelas portas que foram abertas pela AJOR, que é a Associação de Jornalismo Digital. Esse incentivo financeiro não quer dizer lucro, a gente só está conseguindo pagar a estrutura, fornecedores, colocar tudo isso aqui em pé, mas a gente vai continuar ralando porque a próxima temporada ainda não está viabilizada, então apoia.se/Finitude Podcast é o caminho para você contribuir com a gente. Não está com grana agora? Pode ajudar compartilhando esse conteúdo, indicando para outras pessoas. Esse episódio, por exemplo, certamente tem alguém aí no seu entorno que pode gostar de ouvir essa conversa que a gente teve, né? Nas redes sociais você pode encontrar o Finitude como Finitude Podcast no Instagram e Podcast Finitude no Twitter. Já era para eu ter memorizado essas arrobas, mas eu ainda não memorizei. É que tem pouco tempo, né, que o podcast está no ar. Só 4 anos. Só e 7 por último, temporadas. mas não menos importante, que aí sim é novo, é o nosso canal no YouTube, né? Se você está só ouvindo a gente vai gente também tá tão bonito em vídeo. ver. Eu gastei a minha melhor maquiagem, Renan. Finitude Podcast na busca do seu YouTube. Dá para você assistir a gente, compartilhar a gente também, se inscrever no canal. Sempre sonhei dizer isso. Curte, compartilha, ativa o sininho. Ativa o sininho. Tá chegando o Natal aí. Gente, o próximo episódio a gente vai falar de transtornos alimentares, tema importantíssimo. Te esperamos, viu? Obrigada por ficar com a gente até o finzinho. Até a próxima. Tchau.